daqui a pouco, Copa Paulista, os times da região e a entrevista com Paulo César Carpegiani, técnico da Ponte Preta. Em 2013, a Vedações Makita completa 30 anos no mercado de manutenção industrial em Campinas e toda a região. Tem produtos como gates, correias e mangueiras industriais, Loctite, adesivos, travas químicas, lubrificantes, Ibirá, mangueiras em PVC para sucção e descarga de caminhões com preços muito especiais. É o único distribuidor autorizado Vedabras para toda a região de Campinas, com milhares de itens e retentores, anéis e gachetas. Vedações Makita. Agora em novo endereço, Rua dos Gráficos, 463, Jardim do Lago, em Campinas. Vedações Makita há 30 anos, o seu parceiro ideal em manutenção industrial. E o telefone é o 19, o código de área, você está vendo ali na tela da Band, está vendo ali, ó. Dois telefones, um é o de Campinas e o outro é de Sorocaba. A matriz é em Campinas, 3737-4700. É isso aí. Olha, é o seguinte, vamos falar da Ponte Preta. Paulo César Carpegiani não deu a entrevista coletiva depois da derrota diante do Goiás. Se apressou e ontem veio explicar os motivos. Depois da tempestade do domingo, Paulo César Carpegiani explicou por que não deu entrevista. A realidade é que eu tive um desentendimento no corredor, desentendimento, e me excitou bastante, me irritou bastante e eu não estava preparado para atender vocês. Devo pedir desculpa, peço desculpa a vocês, mas eu estava muito irritado e o sujeito nesse momento não sei perder, não aceito perder e aliado àquilo ali eu não me senti preparado para enfrentar vocês. Se a fase não melhorar, o treinador pode ter vida curta no comando da Ponte. Eu estou aqui para não atrapalhar, muito pelo contrário. Eu estou aqui para tentar resolver um problema, resolver o problema da Ponte. Se eu não conseguir, pô, não terei problema nenhum em sair. Pô. Outro assunto que ficou implícito foi a não participação de Carpegiani no empréstimo de Alemão para o Vitória. Fui informado de que poderia trocar, ele fez 6 jogos, então não poderia completar os 7, tinha muitos clubes interessados. Tá? E existe a necessidade de nós repor isso, acho que a direção está consciente e vai repor isso. Por falar em contratação, o técnico também esclareceu por que Marco Antônio e Renato Abreu não vieram para Campinas. O Renato não quis vir jogar na Ponte, assim como o Marco Antônio também não quis vir jogar. Essa que é a realidade. A grande preocupação no momento é ajustar o setor defensivo. Dos 9 jogos que Carpegiani fez pelo Brasileirão, a Macaca tomou 13 gols. Eu quero uma defesa mais segura. Tá? Eu não sou típico de um esquema só, não. Eu tenho que me adaptar àquilo que eu quero um time mais seguro. Nós não podemos ser que nem uma folha de papel, pega e amassa e... Não quero isso. Eu quero uma equipe segura. Bom, tá aí o Carpegiani, né, Breno? Aí na entrevista ele não disse com quem que ele discutiu, foi uma discussão que teve no corredor, mas hoje veio a informação com quem foi a discussão, né? A diretoria da Ponte fez ele dizer com quem foi, para não ficar esse boato, buchicho, e ele disse que foi com o filho dele. Problema que ele teve no corredor depois do jogo, não falou qual foi o problema, mas falou que foi com o filho dele, que inclusive é auxiliar dele, o Rodrigo Carpegiani. Então, mas vê se bate, né? Um técnico experimentado, foi treinador da seleção do Paraguai, disputou Copa do Mundo. Aliás, um time sensacional que deixou uma impressão fantástica na Copa de 98. Foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, dirigiu grandes times, né? Como São Paulo, Flamengo. E aí tem uma discussão com o filho e se irrita a ponto de se achar que não tem condições de enfrentar os jornalistas numa entrevista coletiva. Enfim, sabe, não bate. E até já havia tido esse mesmo procedimento no jogo contra a equipe do Vitória, na derrota diante do Vitória. E também não quis falar nessa entrevista coletiva por que ele agiu dessa maneira. Contra o Vitória eu descobri que foi porque ele não teve um bom relacionamento com a imprensa baiana, então ele não quis falar com o pessoal lá, ele não se dá muito bem. Olha, ele realmente não teve um bom relacionamento com a imprensa baiana por causa desse negócio de invenções. Inventando, escala jogador fora de posição, improvisa e tal, e a imprensa baiana baixou a ripa nele lá e ele não gostou, né? Parece que tem dificuldade para conviver com críticas e aí ele teve problema lá com a imprensa. Assim como está tendo agora aqui em Campinas o caso, o problema com a imprensa em se recusar a dar a entrevista. Ele citou algo na coletiva que
para uma pessoa da idade dele, com a experiência dele, ele não poderia ter. Ele falou, eu não sei perder. Ele falou depois do jogo contra o Goiás, né? Então é complicado, tem que saber, né? Olha, o Carpegiani, que tem 64 anos, deveria saber, se não sabe, há tempo de aprender, porque a vida inteira a gente está aprendendo. Que a derrota na vida, em qualquer situação, ela só é completa se dela você não extrair nenhuma lição. Se você não extrair nenhuma lição da derrota, aí a derrota é completa. Então, mesmo na derrota, é possível você extrair pontos importantes e positivos para a sua vida. Então, o Carpegiani deveria colocar isso na cabeça dele. Pois não, Carlão? Batista, como você disse que as coisas não batem, o que eu achei estranho de tudo isso é que se houve uma discussão, uma briga nos corredores com o filho dele, ninguém havia visto até ontem. Então é muito estranho, porque geralmente quando há uma discussão, o tom de voz aumenta, as pessoas que estão perto escutam. E ali nos corredores da ponte, como a gente conhece muito bem, o espaço é pequeno, se há uma discussão, um desentendimento, você tende a ouvir, até mesmo de fora. Então me estranhou esse fato dele ter discutido, né? Não conheço o Carpegiani, não sei, talvez pelos laços familiares, ali numa discussão com o filho ele ficou um pouco abalado, pode ser que tenha acontecido, mas achei estranho essa questão da discussão e ninguém ter ouvido ele ter que falar para a diretoria cobrar ele para falar quem que é e depois só saber, porque até ontem a diretoria não sabia onde tinha sido ou com quem tinha sido essa discussão. Então achei estranho, mas concordo com você, Batista, o treinador com a idade dele, com a experiência dele, com o potencial que o Carpegiani tem, a qualidade que o Carpegiani tem, não poderia ter um medo de enfrentar a imprensa depois de uma discussão. Não bate muito com o histórico do Carpegiani, que é muito vitorioso. Batista. E hoje ele justificou, até isso através do site oficial da Ponte, essa discussão com o filho, algo que eu cobrei dele ontem na entrevista coletiva. Esse momento não é momento de briga, não é momento de fazer caça às bruxas, até porque estamos cobrando do Carpegiani que ele fale, não estamos cobrando dele em relação aos resultados, que até agora ele perdeu alguns jogos, mas perfeitamente está pronto para colocar o time da Ponte fora da zona de rebaixamento. E é um momento de união, tem que unir o time, a torcida, os jogadores e a própria imprensa. Quanto ao time que treinou hoje e está viajando nesse momento, daqui a pouco eu vou falar do time. Daqui a pouco você fala, daqui a pouco o time da Ponte que treinou e que vai enfrentar a equipe do Criciúma Copa Sul-Americana amanhã, 21h50. 1 da tarde, Neto Locke vai falar.